Olá meu amigo, olá minha amiga. Hoje estou gravando um vídeo a respeito do livro que eu escrevi recentemente, A Vida Continua. Esse livro aqui, A Vida Continua. Fiz um lançamento pelas redes sociais recentemente e tenho vendido esse livro com algumas ideias que pude expressar através da minha vivência. Depois de uma longa vivência da minha formação, eu resolvi deixar escrito algumas ideias que julgo ser importantes para todas as pessoas. Ideias estas que podem encontrar em você, que vai me ver, que vai me ouvir, mas que pode ler aquilo que escrevi, a complementação. Portanto, não são ideias fechadas, acabadas, mas são ideias para a gente continuar uma reflexão. Estas crônicas eu procurei encontrar no sentido da vida, no mais íntimo das pessoas, questões fundamentais da nossa vivência. E aí procuro abordar estas ideias através de alguns conhecimentos que adquiri ao longo da vida, como disse. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do equilíbrio e do amadurecimento. Como isto é importante na nossa vida, na vida de toda pessoa. Uma afirmação que eu faço, por primeiro, ao escrever esta crônica, o equilíbrio e o amadurecimento, é que todos nós fomos criados para a superação. Nós nunca somos iguais no outro dia. No mesmo dia até, o levantar, o viver, o anoitecer, o sono, o repouso, o novo dia. Nós nunca somos a mesma pessoa. Por quê? Porque nós estamos superando sempre mais e conquistando. Nós estamos buscando, através da convivência, da leitura, da meditação, da reflexão, nós estamos superando a nós mesmos. Por isso que o ser humano tende a crescer em várias dimensões. Como é bonito ver uma criança que começa a desenvolver a fala. No princípio, as palavras não são tão fáceis de entender, elas não são compreensíveis, mas o desenvolvimento fará com que ela mais tarde construa uma frase e depois ela expresse uma ideia, vendo também uma criança andar. Mas e os adultos? Uma pessoa adulta, ela já adquiriu o equilíbrio e o amadurecimento para bem viver? Talvez sim, talvez não. Mas mesmo que tenha adquirido um equilíbrio, um amadurecimento, sempre nós estamos superando a nós mesmos. Por isso que é muito importante desenvolver ideias a respeito do equilíbrio e do amadurecimento. E eu fiz esta afirmação. Nós somos criados para a superação. Por isso que ao longo da vida nós somos testados em relação a uma série de questões que se apresentam para nós. E para cada situação desta, nós damos uma resposta. Que resposta é esta? Como eu me comporto diante de uma situação que é nova para mim? Às vezes, eu não sei dar esta resposta. Muitas vezes, quando o professor na sala de aula faz uma pergunta e o aluno não estudou aquela matéria, ele fica sem jeito, fica sem graça e não consegue dizer porque não estudou, porque não aprendeu. A vida é mais do que uma questão intelectual, mas nós vamos sendo formados. É como um grande artista que pega uma madeira e vai talhando para que ali ele faça uma belíssima escultura. Portanto, aquilo que ele quer ao final, ele já tem na cabeça antecipadamente. Ele visualiza aquilo que ele quer, onde quer chegar. Nós também somos um pouco assim. Nós estamos sempre desenvolvendo esta situação de nos equilibrar diante da vida e nos amadurecer. Eu resolvi colocar numa mesma crônica estas duas palavras porque eu acredito que isto é realidade. Sobretudo no mundo de hoje, quando a gente vive num ritmo alucinante. A cada dia são novas ideias, nós vivenciamos coisas totalmente diferentes para nós. E as respostas também não são as mesmas. Se nós pensarmos, por exemplo, na dimensão da fé, como que eu respondo pela fé um fato que eu não sei? É pela fé. Quando criança, talvez
nós tenhamos uma resposta mais pronta, mais acabada, uma definição talvez. Quando se pergunta, lá numa catequese mais antiga, já não é isto hoje, mas antigamente, se dizia: quem é Deus? A pessoa respondia de uma forma decorada: Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Isso só é uma resposta, mas não é o suficiente. Na dimensão da fé, nós vamos então aprofundando e procurando dar respostas à vida naquilo que ela nos coloca. Por isso que nós precisamos ter, em algumas situações, uma forma de conviver com o outro, que nós precisamos entender o outro na sua diferença. E isso no mundo moderno hoje é muito importante. Nós precisamos aceitar as diferenças que a vida impõe. Portanto, o outro não será como eu sou. Esta é uma tendência que o ser humano tem de pensar que ele tudo sabe, tudo pode e ele é certo em tudo. Não, nós falhamos, nós erramos. E a convivência com o outro, com esta diferença, pode me fazer sim aprender a viver melhor. E a partir dessas experiências que eu vou vivendo, eu vou percebendo que eu preciso ter um equilíbrio para tomar decisões. E a vida, em todos os momentos, precisamos tomar decisões. Algumas terão reflexos mais duradouros, outras serão decisões cotidianas. Por exemplo, com que roupa eu vou a tal festa? É muito simples e é fácil, mas existem decisões que são comportamentais, mas que têm um reflexo onde as consequências virão sobre mim. Então eu preciso saber tomar estas decisões, e aí sim é que eu escrevo neste livro, nestas crônicas, a respeito do amadurecimento. É o tempo, é a vida, são as amizades, são as leituras, é a dimensão da fé, é a convivência com pessoas que podem me enriquecer, que vai me fazer adquirir este equilíbrio para poder viver melhor e dar respostas melhores àquilo que eu quero construir na minha vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, você é convidado por mim a ler este livro que eu escrevi sobre o equilíbrio e o amadurecimento. A vida continua. São 62 crônicas que eu trato destes assuntos. Este é um deles, mas existem muitos outros que eu estou gravando e disponibilizando para você, para que você possa, querendo, adquirir este livro e assim tomar conhecimento destas ideias que aqui coloquei. E sobretudo você, acrescentando também as suas ideias, aquilo que você pensa a respeito de cada tema. Muito obrigado pela sua atenção.